Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de espanhol do terceiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre o imperativo negativo. Na aula anterior, nós falamos sobre a utilização do imperativo afirmativo, que tem como principal função fazer sugestões, dar ordens, dar conselhos e fazer pedidos. Grande parte da diferença do imperativo afirmativo para o imperativo negativo será a utilização da expressão no, que significa não. El imperativo negativo tiene como función expresar órdenes negativas, así como dar consejos, sugerencias e peticiones. Basicamente, a única diferença será essa, a utilização do no. As conjugações dentro do imperativo negativo também sofrerão alterações se formos comparar com o imperativo afirmativo. Atenção aqui nessas expressões para a conjugação da forma negativa na terceira pessoa do singular. Verbo hablar, no hable. Verbo aprender, no aprenda. Verbo escrever, no escriba. A diferença vai ocorrer basicamente nessa utilização de no, antes dos verbos imperativos negativos. Em que momentos eu vou poder fazer a utilização desses verbos? Sempre que houver algum tipo de proibição. Sempre que houver algum tipo de proibição, vou utilizar o imperativo negativo. Da mesma forma como no imperativo afirmativo, eu não vou dar uma ordem imperativa negativa para mim. Portanto, a conjugação do imperativo nunca vai acontecer em primeira pessoa, porque, teoricamente, não posso dar uma auto-imperação para mim mesmo. Isso, teoricamente, não existe. Conjugações de imperativo negativo vão acontecer da seguinte maneira. Verbo cantar. Tu no cantes. Usted no cante. Nosotros no cantemos. Vosotros no cantéis. E ustedes no cantem. Verbo comer. Tu no comas. Usted no coma. Nosotros no comamos. Vosotros no comais. E ustedes no coman. Verbo partir. Tu no partas. Usted no parta. Nosotros no partamos. Vosotros no partais. E ustedes no partam. Lembrem que quando falamos da utilização do imperativo afirmativo, a conjugação para vosotros substitui a letra R pela letra D. Esse fenômeno não vai acontecer no imperativo negativo. Os verbos vão ser conjugados normalmente. No canteis, no comais, no partais. A substituição de D por R só vai acontecer dentro do imperativo afirmativo. Nesse próximo slide, nós vamos ver algumas frases e algumas expressões dentro da utilização desse imperativo negativo. Primeira situação aí no slide, expressar ordens negativas. Temos aí a imagem de uma mãe apontando o dedo para o filho e dizendo: "No digas mentiras, es feo". Dentro dessa conjugação, o verbo está conjugado para tu. Tu no digas mentiras, es feo. Essa ideia, dentro dessa frase, é de expressar uma ordem negativa. Uma segunda situação, temos a imagem de duas mulheres, onde uma está chorando. Nessa frase, vamos utilizar a ideia de dar conselhos. A frase diz: "No llores, eso te hace mal". Não chore, isso te faz mal. Conjugação também está para a segunda pessoa, para tu. Tu no llores, eso te hace mal. Terceira situação, para dar sugerência, para dar sugestões. Temos aí uma mesa, onde aparecem 4 amigos cozinhando. A frase diz: "No hagas así, mejor hacer de outra maneira". Temos aí a frase: "Não faça assim, melhor fazer de outra maneira". Essa expressão de afirmativo negativo está dando uma sugestão. No hagas así.
Mejor hacer de outra maneira. Percebam que essa frase não tem um teor tão pesado, porque em seguida da expressão negativa eu tenho uma explicação. A mesma coisa aconteceu lá com o imperativo afirmativo, quando eu poderia utilizar por favor, por gentileza, por gentil. A mesma coisa pode também acontecer dentro dos imperativos negativos. Eu posso dar uma ordem imperativa negativa e ao mesmo tempo fazer com que ela pareça ser educada e gentil. É possível dar uma ordem negativa sem parecer grosseiro. É possível utilizar as cortesias como por favor, para que seja mais suave. Temos aí as frases: no digas mentiras, por favor. No me hables, por favor. No digas, gracias. Da mesma forma, posso também ser gentil, dando ordens imperativas de maneira mais negativa e fazer com que elas não sejam grosseiras ou mal educadas. Na aula passada, falamos também que a utilização dessas cortesias acontecerá na maioria das vezes em países da América Latina. Na Espanha, país europeu onde surgiu a língua espanhola, falar dessa maneira sem utilizar por favor ou por gentileza é comum, é normal, não tem problema, porque já faz parte do cotidiano. Para nós, brasileiros e hispanohablantes aqui da América Latina, vai parecer um pouco grosseiro, mas em realidade não é. Temos aqui nosso primeiro exercício para formar um imperativo negativo. Seguindo a mesma linha do anterior, vamos utilizar verbos e pronomes e fazer a conjugação baseado naquilo que já foi estudado aqui nessa aula. Letra A. Hoy, tu la cuenta. Tenho aí o verbo pagar. Conjugação, no pagues. Hoy no pagues tu la cuenta. Ou seja, é uma ordem imperativa para que hoje a pessoa não pague a conta. Letra B. Por favor, ir nosotros a ese bar. Temos aí o verbo ir. Conjugação, no vayamos. No vayamos. A frase ficaria, portanto, por favor, no vayamos a este bar. Seria uma ordem imperativa de petição, de pedido, para não ir a este bar. Jugar vosotros con los cubiertos, talheres, garfo e faca. Frase fica, no juguéis com los cubiertos. Lembrando que as conjugações para vosotros sempre vão ter as terminações ais, eis, is. Depende de qual verbo a gente vai estar conjugando. Letra D. Hablar ustedes todos al mismo tiempo. Frase fica, no hablen. O verbo trabalhado dentro dessa frase é o verbo hablar, falar. Portanto, no hablen todos al mismo tiempo. Frase de letra E. Creer-se tu, se achar, se imaginar, tão importante. A frase fica, no te creas tão importante. No te creas tão importante. Não se ache tão importante. Uma ordem imperativa dando um conselho. Ou seja, essas ordens imperativas sempre vão passar dentro das ideias de dar conselhos, de pedido, de sugestão. Atividade de número 2. Temos aí alguns cartazes, algumas placas de proibido. Na primeira placa, temos um sinal de proibido e um símbolo de cigarro. Em espanhol se diz cigarrillo. Segunda placa, temos um celular, um móvel, também com uma placa de proibido. Terceira plaquinha, temos uma pessoa pescando, também com uma placa de proibido. No quarto, temos a imagem de um capacete. Em espanhol se diz casco. Casco, também com uma imagem de proibido. E ao lado temos a imagem de uma garrafa, em espanhol se diz botella, também com uma imagem de proibido. Imaginamos que esses cartazes estejam todos conjugados para tu. Uma frase possível para o primeiro cartaz seria no fumes. No fumes, indicando que é proibido fumar nesse determinado local. Segundo cartaz, temos um celular e o símbolo de proibido. Possível frase dentro da utilização desse cartaz seria no uses teléfono ou no uses móvel. Depende do país. Alguns países vão falar teléfono, outros países vão falar móvel.
Terceiro cartaz, temos aí um rapaz pescando. Possível frase dentro desse cartaz seria no pesques. No pesques. Abaixo temos a imagem de um capacete, um casco. Posso utilizar a frase no entres llevando casco. No entres llevando casco. Essa expressão llevando significa, dentro do espanhol, utilizando, portando, vestindo. E ao lado temos a imagem de uma garrafa, também com símbolo de proibido, na botella. Posso utilizar a frase no bebas ou no entres com una botella, sempre com essa ideia de uma ordem imperativa negativa. Utilizar os imperativos dentro das suas aplicações tem uma grande importância para a comunicação na língua espanhola. Portanto, tem que estar atento às regras e o uso de conjugação para que você possa se sair bem dentro dessas utilizações. Acesse a plataforma Eduque para mais aulas como essa e outras disciplinas e até uma próxima.